Sejam muito bem-vindos ao canal. O tema de hoje é negociação. É aquele item que não pode passar batido, não pode ser deixado em segundo plano. É um momento em que você vai ser transparente, você vai dizer quais são as suas expectativas em torno da relação, os seus limites, os seus desejos, os seus prazeres e o que o teu parceiro acha de tudo isso. Na comunidade BDSM eu sou conhecido como Sr. Verdugo e eu vou falar sobre esse tema tão importante agora com vocês. O papo de hoje é negociação. Essa palavrinha que envolve todo o seu relacionamento. Essa palavrinha vai determinar se você vai ter uma relação legal, se você não vai ter uma relação legal, e vai funcionar como um filtro na sua vida. Então, vamos lá. Negociação. Essa palavrinha que vai definir o futuro da sua relação. Se ela vai adiante ou se vai ser uma frustração. Vamos entender o que é negociação. A negociação é colocar na mesa de uma maneira transparente para o seu parceiro de jogo qual é a sua expectativa do meio, qual a sua expectativa nessa relação. Eu imagino que o que te trouxe aqui foi o prazer. Você veio atrás do prazer, atrás da realização das suas fantasias e está procurando alguém com quem você possa compartilhar isso. Isso eu acredito que seja básico. O que é que se faz agora? O que você não pode fazer é sair com esse top e ir para uma sessão. E lá, durante a sessão, descobrir o que você gosta, o que você não gosta, porque mesmo que vocês tenham conversado superficialmente sobre alguma coisa, não significa que aquela vai rolar exatamente da maneira que você imaginou. Cada um enxerga o mesmo ponto de formas diferentes. Então, a negociação é importante por causa disso. Vocês vão sentar e vocês vão discutir exatamente qual é a expectativa disso tudo. Você vai dizer para ele quais são os seus limites, quais são os problemas que você teria se certas colocações não forem respeitadas. Por exemplo, um exemplo aqui. Digamos que você não possa receber ligações num determinado horário do dia. Que é quando você está trabalhando, quando você está na sua casa, seja lá o que for, seja lá que tipo de atividade você tenha, em que aquele momento é sagrado. Então isso tem que ser combinado antes. Outra coisa que é muito importante, você está entrando numa relação em busca do prazer. Essa relação não implica que o top tenha que saber aonde você mora, aonde você trabalha, quem são seus parentes. Isso tem que ficar de fora da relação, isso não importa. Isso é uma coisa secundária. Você não está atrás de um matrimônio, você não está atrás de um casamento. Você está atrás de uma relação BDSMista, sadomasoquista, que vai tratar do seu prazer. Vocês dois estão se encontrando para a realização de fantasias. Então, família e trabalho ficam de lado. Como é que você começa isso tudo? Compra um chip de celular. Usa uma linha que esteja fora do seu círculo familiar. Essa linha passa a ser específica para você tratar de assuntos do BDSM. Amigos do BDSM, a comunidade do BDSM. Porque amanhã, se por qualquer razão, um dia você tenha que sair, acabou, você joga o chip fora e volta à sua vida normal. Então isso é importante. Nunca deixe esse tipo de rastro porque não precisa. Ah, mas como é que eu vou sair com o meu dono? Como é que eu vou me encontrar com o meu top? Como é que vão ser as coisas? Não tem problema. Você tem a comunicação pelo celular, pelas redes sociais, pela internet, WhatsApp. Marca num lugar público. Encontre-se com ele no shopping center, numa padaria, numa lanchonete, numa praça, onde quer que seja. Mas não faça isso na sua casa, no seu trabalho. Você nunca sabe o dia de amanhã. Você nunca sabe o que pode acontecer dentro dessa relação. Porque tudo começa às mil maravilhas. Agora, quando acaba, você nunca sabe que rumo as coisas tomarão. Então tenha essa precaução. Começa por aí. Nada de passar endereço comercial, residencial, telefone do trabalho. Isso não, deixa de lado. Trata especificamente de usar uma linha paralela. Outra coisa, muitas vezes um top, quando toma posse de você, no caso, ele pode querer que você não use mais as redes sociais. Ele pode querer que você saia da comunidade BDSM, talvez por medo de assédio, sei lá que motivos ele tenha, mas isso pode acontecer. Então tem que ser conversado antes, porque você vai ser privada de amizades, vai ser privada de participar da comunidade. E algumas pessoas concordam com isso, outras não. Mas não deixe para discutir isso mais tarde. Discuta agora, converse antes. Uma outra coisa que você tem que considerar: acesso a senhas, e-mails, correspondências, redes sociais, tudo isso, muitas vezes, o top requisita. Previna-se contra isso. Já crie um e-mail específico das suas atividades do BDSM. Supondo que você concorde em passar suas senhas, porque isso não é uma obrigação. Sabe? O fato de você ser bottom não implica em certas coisas. Por isso a gente está falando da negociação. É nesse momento que você vai colocar, olha,
Eu não quero passar senhas. Eu não quero ter essa privacidade invadida. Ou, de repente, você não liga para isso. O grau de confiança é tamanho que você fala, tudo bem, posso passar as senhas. Mas nunca senhas particulares. Nunca senhas que te levem a ter problemas comerciais, profissionais, familiares. Esquece isso. Cria um mundo paralelo, o seu prazer. Nessa negociação, você coloca também a possibilidade de cancelamentos de sessão. Na cabeça do top, ele imagina, você é posse dele, você tem que estar disponível para a hora que ele quiser. Muitas vezes, na tua vida, a tua atividade profissional, a tua atividade familiar, não permite isso. Então, isso tem que ficar claro de saída. Para que amanhã, vamos supor que por uma razão comercial, uma razão de saúde, uma razão familiar, você tenha marcado alguma coisa e na última hora você diga, olha, tenho que cancelar porque eu não posso sair. Aconteceu isso ou aquilo. Se isso não foi combinado antes, você vai falar, peraí, você é minha propriedade, a prioridade sou eu. Nós estamos nessa relação de dominação e submissão. E isso tem que ser combinado. Para que naquele momento você não tenha que passar por esse tipo de conflito, esse tipo de desgaste emocional. Sabe? Isso é perfeitamente contornável se for discutido antes. Outra coisa que você pode colocar nessa negociação, por exemplo, vamos supor que você seja casada, que você tenha um amante, que você tenha um companheiro, que você não possa chegar em casa com marcas. Isso tem que ser conversado, tem que ser um limite. Você não pode ser marcada, não pode chegar dessa forma. Muitas pessoas têm problemas psicológicos, humilhações verbais. Se isso é um problema para você, tem que ser posto na mesa. Uma coisa que também acontece muito, uma coisa que pode ser recorrente, tapas na cara. Tem pessoas que têm problemas com isso. Eu, propriamente, já conheci alguém que aceitava tudo, menos um tapa na cara. Por quê? Uma questão psicológica. Era um limite psicológico. Então, esses limites têm que ser conversados, têm que ser postos na mesa, tem que ficar às claras. O top tem que ter ciência das coisas que mexem com você de maneira negativa. Imaginemos que você seja uma pessoa claustrofóbica. Ele tem que saber disso. Ele não pode usar práticas que mexam com a sua cabeça. Se você é claustrofóbica, você não pode ficar em lugares fechados. Você não pode, por exemplo, ter um capuz e ser imobilizada. Isso vai te causar uma reação, uma síndrome do pânico. Isso pode ser um gatilho, isso é perigoso. Isso tem que ser posto na mesa. Você não pode querer negociar isso no meio de uma sessão. Você pode até nem ter possibilidade de fazer isso. E, supondo que você use a palavra de segurança e interrompa a cena, é um momento legal que estava rolando ali, de repente ele é estragado. Por quê? Por falta de diálogo, por falta de conversação. Porque vocês não tiveram a paciência de, antes de tudo isso, sentar e conversar. Vamos imaginar que um dos seus limites seja o sangue. Então tem que ser colocado na mesa. Você não pode ter cenas em que incluam sangue. E, às vezes, acontece, você pode ser emprestada para um outro dominador. Existem dominadores que emprestam suas escravas, emprestam suas peças. Ou pode ser numa play party, ou pode ser numa sessão fechada, ou pode ser mesmo emprestada sem a presença dele. Uma outra coisa que também tem que ser falada, cenas públicas. Muitas pessoas são exibicionistas, tanto bottoms quanto tops. Pode ser que não seja o seu caso. Pode ser que você não possa se expor. Pode ser que por uma atividade profissional, familiar, você não possa mostrar sua cara ou não queira. Isso é um limite para você. Então, tem que ser dito, tem que ser combinado antes. Isso não. Ou nas sessões que vocês tenham reservadamente, talvez para você seja um problema ser fotografada, ser filmada. Outro detalhe que tem que ser colocado, outro detalhe que tem que ser discutido. Muitas pessoas gostam de fotografar, gostam de filmar, ou por recordação, ou por qualquer outra razão. Então, isso tem que ser conversado. Aí vem mais um fator que muitos bottoms, eles ficam arrepiados. A tal irmã de coleira. É aquela história, não, eu não concordo porque eu quero ser exclusivo, ou então eu não vou me dar bem com essa relação, não é minha proposta, não é algo que eu busque. Isso tem que ser colocado na mesa. O top também tem que deixar isso claro. Olha, eu estou com você hoje, pode ser que amanhã eu queira colocar mais alguém na relação, ou essa relação pode ter uma pessoa que não entre nessa relação com você, mas que participe do canil dele, do harém dele, porque isso é possível, o top tem essa prerrogativa, ele pode fazer isso, ele pode ter quantas escravas ele quiser, isso é facultativo. Então, da mesma forma que ele pode ter quantas escravas ele queira, você também tem o direito de não querer entrar nessa relação. Essa discussão, essa conversação é importante nesse sentido, para que amanhã, no meio da relação, quando você acha que está tudo correndo bem, está tudo às mil maravilhas, você vai tropeçar num detalhe desses.
Ah, mas espera, isso nós não conversamos. Pois é, não conversaram, né? Aí vão ter que parar no meio da relação para discutir uma situação que podia ter sido resolvida antes. O que também não significa que mudanças no meio do caminho não possam ser feitas. Tanto você quanto ele, quando entram na relação, vocês não estão numa camisa de força. Vocês estão aqui pelo desejo, pela fantasia. Ninguém quer abrir mão da fantasia por causa da imposição do outro. Não faz sentido. Isso não é um matrimônio. Vocês estão aqui pelo prazer. A partir do momento que um dos dois deixa de ter prazer em um dado momento, é hora de parar, sentar e conversar. E se por acaso não houver entendimento, a amizade continua e cada um vai para o seu canto. O que não dá para aceitar, o que é inaceitável, é um querer impor a vontade sobre o outro. É você não aceitar uma irmã de coleira e criar caso. Ou ele, por qualquer outra razão, querer impor uma vontade dele sobre você, uma vontade que mexa com seus limites, que esteja além das suas possibilidades. Isso é uma coisa que tem que ser muito bem discutida, para não ter problemas adiante. Agora, evidentemente, no meio do caminho vai aparecer uma situação diferente ou outra, aí para, se conversa, se chega-se a um acordo ou não, tá? Mas tudo é dinâmico, uma relação não é estática. Sempre vão aparecer situações novas e vão ser conversadas. Vão aparecer desejos novos que podem ser incorporados na relação, situações que vocês não pensaram e agora estão se deparando com elas e que podem ser discutidas e entendidas, sabe? Pode haver um entendimento legal e a coisa continua andando numa boa. Por isso o diálogo é importante. Não é porque a relação é de dominação e submissão que o diálogo não exista. Não tem sentido. Vocês estão pelo prazer. Ambos têm que ter prazer. Porque na hora que um dos dois deixa de ter prazer, acabou a relação. Você não veio atrás disso. Você não veio atrás de sofrimento. Você não veio atrás de frustração. Você veio para esse mundo BDSM atrás de realização de fantasias e desejos que possivelmente você jamais poderia fazer no mundo baunilha. São fantasias que você não pode expor, não pode conversar, não pode mostrar. São fantasias que você só pode viver com pessoas que sejam iguais a você no mundo à parte. Talvez você nunca queira deixar que a sociedade ou a tua família saibam o tipo de prazer que você tem, o tipo de fetiche que você tem. Isso é muito pessoal. Então, tem que ser muito conversado, muito bem conversado, para que não chegue no meio da relação e diga-se, olha, acabou porque esse problema me incomoda, ou então o dominador diz, olha, você tem muitos limites. Outras coisas a serem conversadas. A observância do SSC, o são seguro e consensual. Saber se o seu parceiro ele vai respeitar tudo isso. Saber se o seu parceiro vai respeitar a palavra de segurança. Pode chegar um momento que aquela linha imaginária que separa o prazer do aborrecimento seja ultrapassada. Por quê? Por falta de diálogo. Deixe claro que tipo de jogo psicológico você suporta. Que tipo de jogo psicológico te faz mal. Aí vocês se entenderam nesses detalhes, que são os limites que você tem. Chegou a hora de vocês dizerem que práticas vocês gostariam de ter na relação. Começar a trabalhar isso. Porque não é que você está dizendo para ele, olha, eu quero fazer isso aqui. Não, você vai dizer as coisas que você tolera, as coisas que você aceita. E dentro dessa gama de opções que você está dando, o dominador vai decidir o que ele quer fazer. Eu vejo nesse tipo de negociação, quando botam em cima da mesa todas as suas limitações, um filtro do top. Porque aquele momento em que o top olha para tudo aquilo e diz, peraí, tudo isso que está listado, para mim não é problema. Vale a pena. Ou então ele olha e fala, não é o que eu estou procurando. O meu prazer acaba porque isso aqui não tem nada a ver com a minha busca. Já de saída, vocês têm opção de saber se a relação vai dar certo ou não. Agora, não insistam em algo que está na cara que não vai dar certo. Não insistam em algo que vocês estão vendo que é um limite seu, que é intransponível. E aquela situação do top dizendo, eu vou tentar. Não adianta tentar porque não vai funcionar, vai causar uma frustração. Entrem nessa, na certeza, na boa. Na certeza de que as coisas que vocês gostam são compatíveis. Que as afinidades de um são as mesmas afinidades do outro. Isso é importante. Além de todas as dicas de segurança que eu dei, pensem nisso. Pensem em colocar no papel e discutir com honestidade, com transparência, o que vocês buscam, o que vocês querem e o que vocês não farão. Só dessa forma vocês não vão tomar um no tempo do outro e vão fazer disso uma relação prazerosa, que é o que trouxe todo mundo até aqui. A busca do prazer. Então, é isso que eu tinha para dizer para vocês. Eu espero que essas dicas possam ser úteis. Se você gostou delas, vai lá, dá uma curtida. Se tiver alguma dúvida, algum comentário que você queira fazer,
pode fazer, fique à vontade, que depois eu respondo. O mais importante é você assinar o canal, porque só assim ele vai crescer. E não esqueça de clicar no sininho. Você vai ser notificado todas as vezes que eu colocar um vídeo novo. Era isso que eu tinha para dizer. Então, ficamos por aqui e um forte abraço do Verdun.